A minha experiência na Vila Autódromo deu um significado interessante para a técnica do afresco. A Vila Autódromo é uma comunidade onde houve um processo de remoção durante as Olimpíadas e todo o entorno da igreja, todas as casas foram removidas. E durante esse período, fazer uma pintura em afresco tinha uma conotação de uma certa forma de resistência, né? Você pode imaginar uma técnica que é feita para perdurar no tempo, é feita num lugar onde está sendo feita uma remoção, onde as casas no entorno estão sendo derrubadas. Eu acho que isso tem um significado, principalmente para aquela comunidade, né? Então, eu acho que a contrapartida social desse trabalho é essa força da permanência numa comunidade que lutava contra a sua extinção. Sou moradora da Vila Autódromo há 23 anos. Essa comunidade ela foi fundada com os pescadores e com operários que vieram para trabalhar na obra do autódromo de Jacarepaguá. Nós temos 26 anos de luta para a permanência dessa terra, dessa comunidade, onde vários trabalharam em prol de que essa comunidade ficasse, né? E fomos muito ameaçados. Desde 92 teve a primeira tentativa de remoção dessa comunidade, quando era ainda uma comunidade muito pequena, e foi feito um trabalho de resistência ao longo dos anos, né? Nós ficamos aqui lutando para que essa comunidade continuasse de pé. É uma comunidade legalizada, tinha tudo para ter ficado toda ela, né? Se nós tivéssemos uma justiça correta no país, que fosse justa realmente, e os governantes que governassem realmente para o povo, eu acredito que essa comunidade tinha ficado toda ela. O município ele fez de tudo para nos retirar, usando inúmeras estratégias de guerrilha aqui dentro, nos desrespeitando totalmente, principalmente as leis e depois como seres humanos, tornando nossa vida aqui uma forma insalubre, né? Um tipo de vida totalmente adversa a qualquer tipo de ser humano que possa ter o mínimo de dignidade possível. Então a prefeitura ela usou de todos os tipos, os piores que nós podemos imaginar para tentar nos remover aqui. Então essa resistência foi uma resistência onde as pessoas às vezes falam que, se nós comparamos essa resistência com tipo a história bíblica, né, Davi versus Golias, eu costumo dizer que foi parecido, mas só que foi um Davi versus vários Golias, porque nós lutamos aqui contra um Estado conivente, nós lutamos aqui contra uma justiça que foi omissa, e lutamos também contra a principal emissora do Estado do Rio de Janeiro, soltou várias notas, né, nos colocando contra a sociedade. Eu lembro de algumas matérias, família de vândalos da Vila Autódromo destrói manguezais, assinado pelo biólogo Mário Moscatelli. Na época não tinha um pé de manguezal aqui plantado. Outras matérias tipo comunidade inviabiliza a obra do Parque Olímpico. A principal mídia sempre colocava essas notas, sempre nos colocando contra a sociedade, onde só quem lia esse meio de comunicação nos tinha como realmente um empecilho no meio desse mega evento Olimpíadas, né? Então, assim, foi uma luta muito desleal e covarde mesmo aqui. O legado que ele está deixando aqui na comunidade da Vila Autódromo é só destruição. Porque essa casa que nós trocamos a chave, nós não ganhamos, nós trocamos. A chave foi uma espécie de cala-boca, entendeu? É o mais prático para se dizer é o cala-boca. Do tipo que, só para dizer que eu nunca fiz nada, para dizer que eu não fiz nada pela Vila Autódromo.
Só que fora isso, ele destruiu a vida de muitas outras famílias. Foram muitas famílias que se foram embora daqui para fazer nada. Muitos o que fizeram foi um jardim muito do mal feito. Outros fizeram uns bocões de esgoto, como tem lá para dentro do Parque Olímpico. E aqui muitas famílias, vai sair porque vai fazer a rua, que vai fazer acontecer, não fizeram nada. Simplesmente só o simples prazer de diminuir mais o número de pessoas a conviver na Vila Autódromo. E foi hoje, assim, acabei de acordar com a barra cercada, com tudo, e eles falaram que tinha que sair, que o juiz mandou. Infelizmente, os nossos juízes são assim, né? Eles não querem ouvir você. Eu não fui ouvida pelo juiz, ele não me perguntou se eu queria ou não sair da minha casa. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem no nosso país. Por causa de um mega evento, eles tiram a tua casa, te deixam na rua. Minha mudança ainda está aí na rua, eu vou tentar encaixar ela dentro da igreja. Nesse exato momento, eu vou ficar, por enquanto, dentro da igreja até ver o que a prefeitura, o que o município vai fazer comigo. Né? Porque, no mínimo, eles têm que me dar uma moradia, porque eles derrubaram a minha casa. O que eu espero é que eles me dêem outra moradia. Nenhuma prioridade, seja ela empresarial, seja ela midiática ou qual for, deve vir antes da necessidade do direito à moradia e à dignidade de um cidadão. Não se faz uma cidade, nem um país, nem um povo desrespeitando o indivíduo no seu direito mais elementar, que é o direito à manutenção do próprio espaço, da vida, da sua família. E daí o primeiro afresco, como vocês podem ver, que está do lado direito de quem entra, a gente tem a imagem de São José, acompanhado por 2 anjos, o padroeiro da nossa capela, São José Operário. O ambiente em torno a São José é um ambiente austero, é um ambiente de pedras cruas, que faz recordar muito o momento em que estávamos vivendo, com uma série de demolições. O ambiente em torno da capela era um ambiente de austeridade, de dor, de secura, por conta de tudo aquilo que vivíamos, seja no ânimo, seja na vida concreta, objetiva, dos fatos que estavam à nossa volta. E se repararem bem, atrás tem uma imagem muito significativa, que é quando São José, Nossa Senhora e o menino Jesus partem de Belém, ameaçados pelo rei Herodes. E Deus acompanha a Sagrada Família e a protege. A Sagrada Família ali vive o momento em que ela escapa das mãos daquele que foi o primeiro opressor contra a dignidade da família, que era o próprio rei Herodes. E essa cena é uma cena muito marcante para a gente, porque eram as famílias ameaçadas, que estavam passando um momento de grande ameaça por uma autoridade que trazia a elas a possibilidade de extinguir a dignidade interna dessa própria família. Com essa luta toda, nós tivemos a graça de ser contemplado com a pintura de afresco, né, onde veio num momento muito difícil para a gente. Foi um momento assim que a gente estava muito sem esperança, né, por muita luta, muita briga, e vendo o nosso povo indo embora, aquilo nos dava uma tristeza imensa. E essa pintura veio nos fortalecer, né, porque você imagina o contraste, as famílias indo embora, as casas caindo e a igreja levantando uma pintura, recebendo uma pintura. Isso foi fundamental para a gente, porque nos 2 sentidos. No sentido de apoiar a luta de ficar, né, que foi assim, para a gente, nossa, foi uma luz no fim do túnel. Nossa, nós estamos ganhando uma pintura, nossa capela vai ficar bonita. E aquelas famílias que não tinham tanta esperança, começaram a ter mais esperança, a crer, porque é como se fosse um sinal de Deus, mostrando, não, vocês vão conseguir. Vamos dar um passo sobre o ato de permanecer, porque era um momento onde todos sentiam a ameaça de uma hora para outra tudo terminar, e de repente veio uma proposta de construção. Vamos construir algo novo, vamos construir algo inédito no Rio de Janeiro. E sem contar a beleza que é essa arte, onde ela ficará aqui na comunidade aí por anos e anos, né?
séculos talvez, não sei, Deus é quem sabe, e ela sempre será lembrada que ela foi realizada em um momento de dificuldade, um momento truculento que a comunidade vivenciou, onde muitas pessoas aqui tiveram momentos difíceis, até óbito aconteceu, e essa obra ela vem, de certa forma, ela vem relembrar isso, né, para que essa resistência ela não venha cair no esquecimento. Essa daqui é a rua Júlio Villeneuve. Era a rua mais movimentada da comunidade, onde tinha assim, maior número de comércio. Aqui nós tínhamos uma padaria, tínhamos o bar do Bezerra, o bar do Zé da Kaiser, o bar da Carminha, tinha vários bares nessa rua, né? E depois dessa rua nós ainda tínhamos essa rua ela era assim, era uma curva, a minha casa ficava atrás dessa rua aqui, Francisco Lândia, essa daqui. E tinha pit stop e aquela última lá que ela também era Beira Rio, a rua Beira Rio, que ela cercava todo o rio desembarcando na lagoa. Também tinha uma faixa de 140 famílias naquela área lá, onde agora está canalizado o rio, né? E essa aqui é a parte mais antiga, o que resta da comunidade velha, né? Digamos assim, da Vila Autódromo Velha. São as árvores dos quintais das vizinhos, né? Que sobraram. E que a gente ainda mata a saudade aqui. Essa aqui é a casa do Delmo, que está na justiça. Essa lei que eu te falei, ó, e o vizinho escreveu ela aí. E essa última frase aí eu acho ela muito linda. Nem todos têm um preço. Nem todos têm um preço. E aqui são as novas casas, né? E você percebeu que todas as casas, eu acho que a maioria das casas tem a bandeira do Brasil. As que não estão é porque caíram por causa do vento. E a história das bandeiras não é por causa das Olimpíadas não, tá? Foi uma fórmula que nós colocamos, porque no dia daquela festa que eu te mostrei, que nós estávamos comemorando debaixo de uma árvore, nós estiamos a bandeira do Brasil junto com uma bandeira do Fluminense, que é o time da Dona Dalva, e a guarda municipal. Nós tivemos um período aqui que ficamos cercados por guardas municipais, né? E aí ele foi lá e falou que a gente tinha que tirar a bandeira, porque estava parecendo que era uma manifestação. Nós falamos, não, nós só estamos comemorando e achamos legal estiar a bandeira do Brasil, nós somos patriotas. Ah, mas não pode. Aí falou, não pode não, mas na nossa casa pode, né? Não, na sua casa pode. E aí no dia seguinte, todos os moradores botaram bandeiras do Brasil nas suas casas, entende? Porque acham uma falta de respeito a guarda municipal tirar a bandeira. Mandar a gente tirar a bandeira.
E aí, para não ter um conflito, nós tiramos e no dia seguinte nós colocamos em todas as casas. E aí nós mudamos para as casas novas e trouxemos nossas bandeiras também. Depois dessa, que a minha participação tem uma dimensão assim, crucial, né, na permanência deles, né? Nada disso seria absurdo. No entanto, eu tenho consciência de que no mínimo eles a autoestima até um certo ponto, de uma certa maneira, estava melhorando, né? De recebendo um afresco aqui nesse momento de remoções, né? Essa pintura que ela é feita para permanecer, né? Para perdurar, né? E no momento em que eles mal sabiam se iam ter suas casas, né? Se iam continuar permanecendo aqui, eu achei que ia ser tinha um peso simbólico muito forte, né? Um peso que, no final das contas, pelos relatos dos moradores, eles entenderam a coisa dessa forma. Primeiro, a gente espera que nossas vidas sejam devolvidas aqui, que nós vivemos aqui durante anos como zumbis, né? Tendo que fazer vigília, com medo do trator vir derrubar as casas, né? A gente espera que eles devolvam nossas vidas para que nós possamos tocá-la normalmente, como qualquer família, como qualquer cidadão desse país. E segundo, que eles nos deixem em paz, né?